Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs e todos os que nos acompanhais através dos meios de comunicação, envolvidos no amor da Santíssima Trindade, como acabámos de cantar, celebramos esta presença admirável e adorável do Senhor nas nossas vidas, em cada Eucaristia. Nestes dias, sentimos-nos particularmente acompanhados pelos santos Francisco e Jacinta Marto, que aqui veneramos nesta Basílica e cuja festa nos preparamos para celebrar no próximo domingo. Assim, identificados no mesmo amor, abramo-nos à misericórdia infinita de Deus, que vem ao nosso encontro, que nos acolhe e nos perdoa os nossos pecados. Por isso, reconheçamos-nos pecadores, peçamos-lhe perdão para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola de São Tiago. Feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque, vencida a prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém diga,
ao ser tentado. É Deus que me tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Cada um é tentado pelos seus maus desejos, que o arrastam e seduzem. Depois, os maus desejos concebem e geram o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos deixeis enganar, caríssimos irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, desceu do Pai das luzes, no qual não há variação nem sombra de mudança. Foi Ele que nos gerou pela palavra da verdade, para sermos como primícias das suas criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Feliz o homem a quem vós ensinais, Senhor, instruís na vossa lei, para lhe dar a paz nos dias de angústia. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. O Senhor não rejeita o seu povo, nem abandona a sua herança, mas há de julgar com justiça e hão de segui-la todos os corações retos. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos. Quando digo os meus pés vacilam, a vossa bondade, Senhor, me sustenta. Quando se multiplicam as angústias do meu coração, as vossas consolações reconfortam a minha alma. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos esqueceram-se de arranjar comida e só tinham consigo um pão no barco. Então Jesus recomendou-lhes: tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: fala assim porque não temos pão. Mas Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que estáis a discutir que não tendes pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais quantos cestos de bocados recolhestes, quando eu parti os 5 pães para as 5.000 pessoas? Eles responderam: 12. E quantos cestos de bocados recolhestes, quando reparti 7 pães para as 4.000 pessoas? Eles responderam: 7. Disse-lhes então Jesus: não entendeis ainda? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a viver nestes dias no santuário a novena de preparação para a festa dos Santos Francisco e Jacinta Marto, que iremos celebrar no próximo domingo, antecedida da vigília no sábado. Estes dias são propícios para todos nós, na escola destas santas crianças, aprendermos a sabedoria dos simples e dos humildes, essa sabedoria que nos permite acolher a palavra e concretizá-la nas nossas vidas, em opções, gestos, atitudes que a manifestem como sentido seguro do nosso caminhar sobre a terra. Na oração coleta da missa ao longo desta semana, a 6ª semana do tempo comum, pedimos ao Senhor, que prometeu estar presente nos corações retos e sinceros, que nos ajude com a sua graça a viver de tal modo que mereçamos ser sua morada. Assim rezamos na oração inicial da missa. Ora, os santos pastorinhos assim viveram e nos ensinam hoje a nós. Eles foram verdadeira morada de Deus. Viveram de tal modo que isso mereceram. Na luz que irradiou para eles da Mãe do Céu, viram a luz de Deus, viram-se em Deus, nessa luz que arde sem se queimar. Sentiam lume no peito, ficaram cheios de Deus, habitados por Deus. E assim rendidos, outra coisa não fizeram senão manifestar essa graça em toda a sua vida.
no silêncio contemplativo, no amor à Igreja, ao Santo Padre e aos irmãos, na preocupação com os doentes, no sacrifício das suas vidas pela conversão dos pecadores, na oração constante, num oferecimento ininterrupto até ao fim, na fidelidade à palavra da Senhora mais brilhante que o sol, que os convidara a oferecerem-se a Deus. Neles, vemos concretizada a palavra do apóstolo São Tiago, que nos foi oferecida a nós hoje na primeira leitura que escutámos. Dizia o apóstolo: feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque vencida a prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Também nós, como eles, estamos sujeitos a muitas provas. Foram eles e somos nós hoje tentados, não para vacilarmos diante das provações e cedermos deliberadamente ao mal e ao pecado, mas, na graça e na força do amor misericordioso de Deus, tudo vencermos, de sorte a vivermos de tal modo que mereçamos ser sua morada. É espantoso como nestas duas crianças nós podemos ver narrado o Evangelho de modo vivo, simples e heroico. Eles, efetivamente, mereceram ser morada de Deus, lugar onde Ele habita e se pode encontrar. Mereceram-no no seu tempo e continuam a merecê-lo hoje, no amor que a Igreja lhes dedica, na atenção que lhes damos, para com eles aprendermos isto mesmo. Aprendermos a ser morada de Deus, oferecendo-nos nós hoje, efetivamente, ao Senhor, como eles se ofereceram. Para que assim seja, jamais podemos deixar de vigiar, de velar na nossa vida, para que esse fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, de que nos falava Jesus no Evangelho, do qual nos devemos acautelar, do fermento de fariseus e de Herodes, para que esse fermento não entre em nós e possamos entender a presença amorosa e libertadora do Senhor Jesus nas nossas vidas. É que esse fermento às vezes, caríssimos irmãos e irmãs, vem disfarçado de coisas boas. Esse fermento que hoje pode levedar tantas coisas más, disfarçadas de coisas boas. Desde a nossa relação de uns com os outros, às conversas que alimentamos, aos posts que hoje se fazem nas redes sociais e que destroem tanta gente, que manifestam a baixeza de valores que tantas vezes inundam o coração das pessoas. É esse fermento mau que Jesus hoje nos convida a combater e nos pede que não o consintamos nas nossas vidas. É possível vencer esse fermento com aquela atitude de conversão que o Senhor todos os dias pede aos seus filhos, que somos nós. Com aquela atitude de conversão que nos leva a mudar de mentalidade, de hábitos e de vida, para nos convertermos todos os dias, cada vez mais ao Senhor, nas coisas simples e pequeninas, como nas grandes das nossas vidas. Sabendo que nisto não estamos sozinhos, porque tal como aos discípulos do Evangelho de hoje, também o Senhor vai na nossa barca, vai na nossa vida, e por isso nada nos faltará. Ele nos garante tudo. Precisamos de lhe dar atenção, de o consentir em nós. E como reza o salmista,
também nós devemos estar conscientes. Diz o Salmo: os meus pés vacilam. Quando eu digo os meus pés vacilam, a vossa bondade, Senhor, me sustenta. Quando se multiplicam as angústias do meu coração, as vossas consolações reconfortam a minha alma. É sempre o Senhor, sempre Ele, conosco, em nós e por nós, a dar-nos vida, a dar-nos força, a oferecer-nos sentido. É sempre Ele que nos acompanha e nos permite, com a sua graça, viver de tal modo que mereçamos ser sua morada. Vejamos e recordemos como faziam os pastorinhos. Conta-nos a irmã Lúcia, nas suas memórias, que um dia, chegada a hora da merenda, diz ela, demos pela falta do Francisco, e lá fui a chamá-lo. Francisco, não queres vir merendar? Não, comam vocês, disse ele. E a rezar o terço? A rezar o terço depois vou. Torna-me a chamar. Quando voltei a chamá-lo, disse-me, venham vocês a rezar aqui para o pé de mim. Subimos para o cimo do penedo, onde mal cabíamos os três de joelhos, e perguntei-lhe, mas que estás aqui a fazer tanto tempo? Respondeu-lhe Francisco, estou a pensar em Deus, que está tão triste. Estou a pensar em Deus que está tão triste por causa de tantos pecados. Se eu fosse capaz de lhe dar alegria, se eu fosse capaz de lhe dar alegria. Caríssimos irmãos e irmãs, inspirados por esta atitude de São Francisco Marto, lembremo-nos que o Senhor nos convida a viver de tal modo que mereçamos ser sua morada. E nesse sentido, com São Francisco Marto, procuremos também nós dar alegria ao nosso Deus. Tentarmos, como Ele, ser capazes de dar alegria ao nosso Deus. Que a nossa vida, a qualidade da nossa vida, das nossas palavras, dos nossos gestos, das emoções mais profundas do nosso coração, das opções fundamentais que todos os dias somos chamados a tomar, sejam capazes de, em todas as circunstâncias, darem alegria ao nosso Deus. Irmãs e irmãos, apesar de tudo o que tinham visto e ouvido de Jesus, os discípulos continuavam sem compreender o seu mistério. Peçamos ao Pai do céu a graça de o entender sempre melhor, dizendo, nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos ministros e fiéis da Santa Igreja, para que o Pai lhes ilumine o coração e os faça compreender a verdade do Evangelho, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo.
pelos responsáveis políticos de todo o mundo, para que entendam que há valores mais importantes do que as manobras diplomáticas como as de Herodes, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos que reconhecem que toda a boa dádiva vem do alto, para que ergam o olhar para o Pai das luzes, que nos gerou pela palavra da verdade, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos que suportam com paciência a provação, para que, vencida a prova, recebam a coroa da vida, que o Senhor prometeu àqueles que o amam, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos fiéis desta Assembleia celebrante, para que em intimidade com Jesus, na comunhão, lhes revele que Ele é o enviado de Deus Pai, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Senhor, Deus da luz, iluminai as trevas que nos impedem de reconhecer o rosto fraterno e humano do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa.
Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra,
com o vosso servo Papa Francisco, o nosso administrador apostólico António e o nosso bispo eleito José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Na alegria de sermos filhos de Deus, digamos como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
justiça salvai-me. Tudo posso naquele que me conforta, tudo posso. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Il noblesse de religioso objet. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos e todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação, continuemos a viver estes dias da novena dos Santos Pastorinhos, procurando colher das suas vidas o estímulo para a renovação da nossa vida cristã, para vivermos de tal modo que mereçamos ser morada de Deus. E hoje, com os santos Francisco e Jacinta Marto, procuremos tudo fazer para dar alegria ao nosso Deus. Um bom dia e uma boa peregrinação para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.